e para um piso bastante estável para o ecossistema como um todo, como você gostaria em qualquer bom fundo soberano. Fundo é uma discussão e realmente tem que haver alguma discussão sobre como seria governado e gerido. Acho que há muita oportunidade para descentralização real aqui. Por exemplo, seria muito legal ter um conselho e conselho governante ser eleitos para gerir o fundo soberano e alguma competição entre administradores para geri-lo. Então, os lucros gerados, menos as taxas de administração, seriam usados para comprar ADA e doá-los anualmente de volta ao tesouro. E claro, a qualquer momento, as stablecoins podem ser liquidadas, a ADA pode ser comprada e em seguida essa ADA pode ser doada ao tesouro. Então, efetivamente, converte de volta. Mas isso é algo que todos deveriam começar a discutir, sabe? O que queremos fazer além de gastar o dinheiro para growth hacking e para o desenvolvimento? Queremos ter algo que parece um fundo soberano, já que somos uma nação digital. E quais são os objetivos disso? Acho que, francamente, resolver a questão da liquidez das stablecoins e aumentar, aprimorar o ecossistema DeFi através de uma combinação de vários instrumentos de stablecoins, ativos sintéticos, e também criar alguma demanda por produtos de rendimento que podem ser introduzidos, e já há vários RWAs e coisas que poderiam ser introduzidas. Acho que isso é um grande passo em frente. E o que pode acontecer é que o capital pode ser sindicado, então, uma vez que isso comece a se mover em antecipação ao mercado em alta, podemos ver uma multiplicação dele de 5 a 10 vezes do capital externo, que começa a fluir porque é um sinal de alta que o Cardano está investindo em seu próprio ecossistema. Agora, há um longo caminho entre uma ideia e a execução e implementação dessas ideias. Isso exigiria uma coalizão de aplicativos DeFi do Cardano, como os Fluid Tokens e Indigos e os DEXs e todos esses outros, para cooperar e trabalhar com a ideia. E também teríamos que descobrir como funcionariam a auditoria e a supervisão e a governança disso, e como funcionariam o relato e a transparência dessas coisas. Mas lembre-se, nenhuma dessas coisas é inviável. Já temos um contrato de tesouraria bem eficaz, para a retirada de fundos, que foi escrito pela Sunday Labs e auditado pela TextPipe para os saques do orçamento que estão sendo propostos. Então seria bastante direto e relativamente simples ter a maior parte disso funcionando como o que é chamado de organização Borg ou cibernética organização. Então, alguma combinação de um Duna com contratos inteligentes, eu sinto que seria uma estrutura prudente, com um veículo de gestão offshore conectado a alguns atores regulados que basicamente fazem gestão de ativos para viver no espaço Web3, e os retornos poderiam ser desde alguns pontos percentuais até 2 dígitos, dependendo da tolerância ao risco do perfil. Mas o que isso nos permitiria fazer então é não apenas corrigir esse problema de liquidez, mas também ter uma conversa sobre um crescimento a longo prazo de ativos estáveis que estão à discrição do tesouro. Dá para imaginar um mundo onde o tesouro do Cardano tenha bilhões e bilhões de dólares, tanto em ADA quanto em outras coisas. E é importante entender que o tesouro do Cardano inevitavelmente será multiativos, e a razão disso é por causa de cadeias parceiras. Veja, quando Midnight for lançado, a Midnight pagará recompensas de bloco para os SPOs e para os delegadores de ADA, o que significa que aqueles que participam receberão tanto o ADA quanto o token Night. Bem, assim que permitirmos que o tesouro aceite ativos nativos de Cardano, então também podemos começar a criar uma realidade onde as taxas das cadeias parceiras vão para o tesouro também, o que significa que o tesouro será um detentor não apenas de ADA, mas também Canite. Então, como vamos gerenciar esse tipo de coisa? Especialmente se tivermos 5 ou 10 ou 20 ou 30 cadeias parceiras e um grande portfólio. Além disso, taxas de transação em Bitcoin para Bitcoin DeFi, essas também poderiam ir para a tesouraria. E se esse for o caso, então a tesouraria começará a acumular mais DeFi de Bitcoin que tivermos, Bitcoin como um ativo, o mesmo que liquidações de stablecoin. Então, digamos que Tether ou Circle quisessem usar Cardano como veículo para emitir stablecoins em Bitcoin, eles poderiam pagar suas taxas de transação em Bitcoin no ativo estável por causa de Babel. Taxas. Então, temos que começar a construir infraestrutura como um ecossistema para um tesouro que é multiativos, e temos que começar a pensar em como vamos administrar isso e governar isso. E também o que é bom é que isso permite que pessoas altamente especializadas, com um profundo conhecimento em finanças e uma boa compreensão de Web3, basicamente concorram para um papel de supervisão, além de administradores dedicados que entram para gerenciar esses fundos em nome do ecossistema. Então, há muito em que pensar, muito a discutir, e a esperança é que possamos ter algo desenvolvido até Hard Evo que possa realmente ser discutido em detalhe com toda a comunidade. E então, depois que passarmos pelas atuais 39 solicitações de retirada do orçamento, podemos discutir isso como um suplemento, talvez antes do final do ano,
e enquanto fazemos a análise pós-mortem do processo orçamentário, fazer algumas disposições na Constituição para uma gestão mais detalhada do Tesouro na alocação de portfólio. Mas não deixe ninguém no Twitter vir lhe dizer, não podemos fazer uma venda de 100 milhões de dólares. Muitas pessoas já o fizeram no ecossistema, especialmente baleias japonesas, e em muitos casos de uma maneira estúpida, mas usando TWAPs e OTC e apenas bom senso no iceberging, o mercado pode facilmente absorver, sem qualquer interrupção, desinvestimentos de 7 a 8 dígitos diariamente. Base. E há um ativo bem negociado. A ADA é um elemento básico e vemos regularmente uma rotatividade de $500 milhão a $1 bilhão que ocorre diariamente. E isso é apenas o que está na superfície, não o comércio OTC, que não é captado ou registrado, mas está começando a ocorrer porque as instituições estão adquirindo ADA em lotes para listagem em bolsas, produtos. Então, não haverá nenhum problema com um desinvestimento de 100 milhões. Só precisa ser feito por profissionais. Você não vai